E aí, galera do Mr. Zig, nós estamos aqui com a Ana Flávia Zuin. Ela é a regente associada do musical Billy Elliot, que está em cartaz aqui em São Paulo, no Credit Car Hall. E tem uma coisa, ela é brasileira. Ana Flávia, né? Não tem como negar, né, Ana Flávia? Não tem como negar, brasileiríssima. Me conta uma coisa, Ana Flávia, como está sendo o processo do Billy Elliot? Como foi essa loucura de vir para cá? A Ana Flávia, ela mora já há um tempão lá nos Estados Unidos, trabalhando com teatro musical lá fora, e agora é a primeira vez que está fazendo teatro musical no país de origem, não é mesmo? Com certeza, tem sido uma experiência maravilhosa, porque é um sonho mesmo poder estar trazendo aquilo que eu estou fazendo lá pro meu país. O ano passado eu até vim para cá para ver como estava o teatro musical, e eu sempre tive essa vontade, né, de trazer, e mal sabia eu que estaria aqui esse ano, né. E já fazem 10 anos que eu estou nos Estados Unidos, trabalhando com teatro musical, e trabalhar com Billy Elliot tem sido um sonho realizado, com certeza. E sendo a única brasileira do cast, a maioria são americanos, tem um inglês, um canadense e eu de brasileira. Então, tá aqui tá sendo um privilégio mesmo, poder tá trazendo um pouquinho daquilo que a gente faz lá aqui. E é a primeira vez que você está fazendo o Billy Elliot? Primeira vez, faz um ano que eu tô com a turnê. Uau! E quais outros musicais que você já participou lá fora? Eu trabalhei por muito tempo com musicais, né, em vários teatros da região. Eu trabalho mais na área da Flórida, Miami. E trabalhei em Massachusetts também, trabalhei perto de Nova York. E trabalhei em vários musicais, West Side Story, vários Sondheim shows. É difícil por nome. Foram muitos. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Evita. Fiz Evita 2 vezes, Joseph 3 vezes. Tem uns musicais que se repetem muito, né, por lá. Então, são vários. E conta pra gente como é que começou a sua carreira, como que você começou nesse mundo da música e como que você chegou ao teatro musical? Olha, tem sido uma carreira longa, digamos assim, porque eu comecei a estudar desde que eu era pequenininha. Eu nasci em Mandaguari, Paraná. Muitos de vocês não devem nem saber onde é, mas eu comecei a estudar piano lá. E de lá eu fui para a Universidade Estadual de Londrina, onde me formei com uma licenciatura em música. Aí, como meu pai não pôde para minha formatura, acabei indo para os Estados Unidos fazer uma visita para ele. E eu sempre quis fazer um mestrado. E eu conheci a escola, a Lynn University, que fica em Boca Raton, na Flórida. E eu tentei uma audição lá e eu ganhei uma bolsa de estudos. Aí, quando eu ganhei a bolsa, eu vim para o país de novo, troquei visto, aquela coisa toda, né? E voltei e logo do mestrado uma coisa puxa a outra, né? Acabei o mestrado, comecei o doutorado, ganhei uma bolsa de estudos lá para fazer o doutorado também. E com isso, desde quando eu estava fazendo meu mestrado, eu comecei a tocar para musicais. Eles precisavam de pianista ou precisavam de alguém para acompanhar, para fazer alguma coisa assim. E eu comecei, assim, nos bastidores do show, né? E daí uma coisa vai puxando a outra. Eu comecei a trabalhar muito com técnica vocal, sou professora de técnica vocal lá. E comecei a me envolver muito com teatro musical nos teatros da região. E quando eu vi, já estava dentro, né? E daí uma coisa puxa a outra. Acabei o doutorado, estou dando aula na Universidade de Miami e consegui uma licença, graças a Deus. Meus patrões foram muito bonzinhos comigo. Me deram uma licença de 1 ano para estar participando do Billy Elliot e agora estou voltando para lá. Então... Inclusive era isso que eu ia perguntar. Como é que foi essa relação? Como que surgiu o convite para vir para o Brasil, para participar do Billy Elliot? Como que foi esse trâmite? Na verdade, eu não sabia que a gente viria para o Brasil, né? Tudo que começou porque o ano passado eu fui chamada... Tem um amigo meu que ele estava na turnê do Billy Elliot. E ele era de Miami também. E ele estava saindo da turnê e ele falou, olha, eu queria muito colocar seu nome junto com os contratadores, né? De Nova York, que são as pessoas que contratam para os shows da Broadway, para os shows de turnê e tudo mais. E daí eu fui e fiz uma audição com a maestrina, que era a Sue Draus na época. E daí a Sue gostou do meu trabalho, a gente ficou em contato e tal. E ela falou, olha, eu queria muito que você viesse participar da turnê com a gente. E na época eu não pude, porque era maio. Então ela me ligou de novo, o contratador me ligou no final de maio do ano passado, falando que teria uma posição para abrir em julho, agosto. Daí eu resolvi entrar na turnê, né? Pedi para meus patrões, falei, olha, tem essa oportunidade. Eles falaram, não, vai, é super bom. E na época, meu contrato seria para acabar em maio desse ano. E a turnê iria acabar mesmo, né? E os nossos produtores, a Networks, eles resolveram estender a turnê por um pouco mais. Eles sempre quiseram fazer uma parte internacional do show. Daí eles adicionaram mais algumas cidades perto de Nova York durante o verão e adicionaram o Brasil. Então foi assim uma surpresa enorme, né? Saber. Então quando você entrou pro projeto, você não saberia que viria pro Brasil?
Não, quando eu entrei no projeto, a turnê seria somente Estados Unidos e Canadá. E terminaria em maio. E daí veio a surpresa maravilhosa que o meu último show, regendo, vai ser aqui no Brasil. Aproveita e vê a família, não é? Com certeza, tá a maior festa. Todo mundo vindo de tudo quanto é canto. Tá super gostoso. Tem sido estar em casa mesmo, fazendo show aqui no Brasil. Que delícia. E você tem pretensão de voltar para o Brasil para trabalhar com teatro musical aqui no país? Olha, eu nunca digo que eu não voltaria, porque é meu país, né? Eu tenho muita vontade, porém, se uma oportunidade surgisse, com certeza. Olha, produtores, vamos lá? Vamos trabalhar para trazer a Ana Flávia para cá? E me diz uma coisa, o que você poderia dizer para os leitores? A gente tem muito leitor que é da área e também tem muito leitor que está estudando para entrar em teatro musical. O que você poderia dar uma dica do que você acha do teatro musical? O que você acha, qual é o caminho que eles podem levar para os seus estudos? Dá uma dica para eles. Olha, o teatro musical hoje em dia, pelo que eu vejo, ele tem várias áreas diferentes e tem o que eles chamam nos Estados Unidos de triple threat, né? Que é a pessoa que sabe tudo. Mas é muito difícil você saber tudo, né? Vamos ser sinceros. Então, a gente sempre tem aquele dançarino que dança muito, canta mais ou menos, atua um pouquinho mais mal. Ou a gente tem aquele ator que é maravilhoso, não canta muito bem, mas sabe dançar um pouquinho. E tá todo mundo tentando se aperfeiçoar. Muitas vezes eu vejo que as pessoas gastam muito tempo tentando fazer as três coisas, mas não se aperfeiçoam em nenhuma. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante é, se você tem uma área forte, fortalece ainda mais essa área e fique forte nas outras. Mas não deixe essa área ficar mais fraca em prol de melhorar as outras áreas. Porque daí você fica com aquela pessoa que sabe mais ou menos um pouquinho de tudo, mas não sabe nada. Né? Então, é muito importante, se especializa na área que você acha mais forte, mas se especializa nas outras também, mas sempre tem um foco. Acho que o foco é a coisa mais importante. Você focar muito e ter muita concentração naquilo que você faz. Acho que é o fator principal para um bom sucesso. Uau! Mas é porque a gente sempre ouve isso, que a gente tem que fazer bem as três coisas. Eu sou ator de teatro musical e a gente sempre ouve muito esse discurso. Não, você tem que ser bom em tudo, você tem que fazer os três, tem que se alinhar. Claro que eu acredito que a gente tem que tentar chegar num nível de excelência nos três. Mas que legal essa dica, né? Pega o que você tem de melhor, aperfeiçoa aquilo que você tem de melhor sem deixar os outros, né? Porque é importante, você precisa cantar, você precisa dançar, você precisa interpretar bem, mas que você foque. Isso é muito legal, acho que é uma dica muito bacana aí para os nossos estudantes, aspirantes a novos profissionais que estão vindo aí no país. E você fica feliz de ver que o país se tornou o terceiro maior polo de teatro musical? Você já ouviu falar nisso? Estou ouvindo pela primeira vez, mas me deixa muito feliz de saber. É verdade. Dizem as estatísticas que somos o terceiro maior país a produzir, a números de musicais, né? Produzidos. Nossa, isso é muito bacana. Parabéns, Brasil. Continua. Então é por isso que a gente tem que trazer a Ana Flávia, né? Uma pessoa que já trabalhou, já trabalha bastante lá fora, para trazer esse know-how aqui pra gente. Não é mesmo? Me fala um pouquinho sobre como que é o mercado lá pro artista. Como que funciona funciona entrar no musical? Como que é o processo seletivo? Como que é essa história toda? Olha, ultimamente tem tido muitos alunos que se formam em grupos em faculdades de teatro musical, que saem da escola e já vão direto para Nova York e tentar auditions e tentar tudo mais, né? E esses testes são bem seletivos e complicados, né? Por um lado, porque 1.000 pessoas estão tentando, né, as vagas, e tem muita discrepância em informação a respeito de open calls. Open calls são aquelas auditions que você pode ir e qualquer um pode ir, entendeu? Você está passando na rua, você quer entrar, você vai, entendeu? Você fica na fila e faz a sua audition. Você não precisa ter um agente, você não precisa ter nada. E tem muita gente que fala, open calls nunca funciona, porque é um chute no escuro, né, que você está dando. E outras pessoas falam, não, você tem que ter um agente. Então, varia muito. Tem muita gente que tem agente, e daí o agente, como você tá numa turnê, ele não quer te tirar da turnê porque você tá empregado para te levar num outro show, porque ele vai perder dinheiro ali também. E ele sabe que você tem seu emprego ali, então ele quer colocar outra pessoa em outro lugar. Então, varia muito. Varia, às vezes ter um agente é melhor, às vezes é pior, às vezes open call é bom, às vezes não é. Eu conheço uma menina que ela inclusive estava no Billy Elliot, ela era uma das coreógrafas.
residentes na turnê, e ela entrou com uma open call. Então ela sempre falava, não desista, não deixe de fazer uma open call se você não tem outra oportunidade. Então tem vários meios, né? Você pode entrar com um agente, ou você pode entrar com um produtor seu, ou vai numa open call, mas não deixa de participar, porque tudo é uma oportunidade, né? E pros músicos, Aninha? Já tô super íntimo de você, né? Aninha. Como que é pros músicos, a vida dos músicos que querem trabalhar com teatro musical lá nos Estados Unidos? Para os músicos, eu acho que eu consideraria em duas categorias: os maestros e os músicos que querem tocar nos shows, porque hoje em dia tem um número grande de pessoas que querem ser maestros só de teatro musical, entendeu? E tem os outros músicos que querem só tocar como fazer uma gig extra, né? Alguns desses músicos são, assim, uns jazzistas maravilhosos. Eles tocam pra caramba em outros venues, assim. Eles fazem festivais de jazz, eles fazem shows, concertos e tocam em shows da Broadway. Então, assim, tem músicos muito bons, mas eles tratam isso como um trabalho, entendeu? Não é que, assim, muitos desses músicos, era o meu sonho tocar na Broadway. Não, mas por ser um dos lugares que você tem você pode ganhar um dinheiro consecutivo, assim, numa sequência, muitos deles topam, né? E para maestro, é mais, assim, muitos pianistas têm feito papel de regentes também, e normalmente eles começam como pianistas no show, e daí assistindo o maestro, e vem essa colaboração toda. Então tem muitos pianistas se tornando maestros em teatro musical. E tem virado um outro estilo de regência até, né? Porque não é aquela regência tão clássica. É uma regência mais... Você tem que ver tudo que está acontecendo no palco, tudo que está acontecendo ali, o timing é muito importante, né? Então tem aquela coisa toda. E eu vi que vocês, no Billy Elliot aqui, o regente toca piano também. Que difícil, hein? E isso eu não lembro, eu assisti na Broadway também, mas eu não lembro desse detalhe. Isso já é um formato que é usual do musical? Ou isso é da turnê? Como é que é isso? Essa é uma das minhas coisas preferidas, para falar a verdade, porque é um desafio, com certeza, né? Você tem que tocar e reger ao mesmo tempo. Mas hoje em dia é necessário, porque as orquestras na Broadway teriam 18 músicos, vamos supor. E quando a gente carrega os músicos na turnê, a gente traz 10 músicos, né? Então não é o mesmo número. Então muitas dessas coisas acabam sendo sintetizadas no teclado. Então os teclados, eles têm... Quando você olha a partitura, eles têm os números que você tem que trocar de sintetizador para sintetizador. E então, enquanto você está regendo, você tem 3 coisas ou 4 para estar prestando atenção. Primeiro, você tem que reger, né? Tem que estar em sincronia com o palco, com os atores, com o que está acontecendo. E segundo, tem que trocar esses sintetizadores todos. E tem alguns pedais para isso, né? O pedal do pé direito, você faz isso. E na esquerda tem um volume que o computador traz de 0 a 100 no volume. Então, tem umas especificações bem certinhas, assim. Aqui você tem que chegar até 70, ali até 80, até 90, para causar toda a dinâmica, que seja uma dinâmica consistente, né? Durante o show inteiro. Então, tem várias coisas para estar prestando atenção, mas é um desafio muito gostoso. E é para manter também a qualidade do show, não é isso? Com certeza. É para manter o mesmo nível em todos os números, em todos os shows, né? Então, quem for assistir o show do dia 2, do show do dia 18, vai assistir o mesmo show, não é isso? Com certeza, vocês vão ter uma consistência de dinâmica, de tempo e de tudo mais. Agora, Ana Flávia, eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta polêmica. A gente já colocou essa pergunta no Mr. Zig muitas vezes, inclusive em matérias da nossa maior colaboradora, que nos dá as maiores dicas para os nossos leitores, que é a Lady Verve, que é a questão do plano B. Aqui no Brasil a gente falou muito sobre a questão do plano B, como que a gente, quando a gente não está em cartaz, o que a gente pode fazer, aonde a gente vai procurar. As pessoas lá nos Estados Unidos, eles também estão preocupados em buscar planos diferentes, planos Bs? Vamos dizer assim, eles não falam sobre os planos B, porque ninguém quer ter um plano B, todo mundo quer estar no plano A, né? Então eles vão sempre, acabou essa turnê, o que você vai fazer? Eu vou fazer a audição de novo. Entendeu? Eles sempre vão fazer audição. Só que aí o plano B acaba sendo ser garçom em algum restaurante ou trabalhar em algum trabalho dentro de Nova York, que eles possam estar fazendo audição enquanto estão trabalhando num plano B para estar se sustentando enquanto esse plano A não chega de novo. Então, mas existe então o plano B.
Com certeza, né? Todo mundo tem que continuar vivendo. Então, normalmente eles não querem assumir muito que seria necessário, né? Mas se acontece, todo mundo vai, trabalha com dignidade até que chegue o plano A de novo e tenham mais um ano de turnê, mais 2, mais quantos que forem. E com alegria no coração também, não é? Muita alegria no coração. E vai audition. Porque é a vida, né, gente? Tem que ir atrás do plano B, não é isso? Com certeza. Bom, e para quem quer começar a estudar canto para teatro musical, na sua opinião, qual que é o melhor caminho que esse aluno tem que seguir? Bom, essa é uma pergunta muito polêmica, né? Porque tem vários professores de canto que têm várias linhas de pensamentos diferentes. Porém, na minha opinião, eu creio que a voz tem que ser uma coisa muito natural. Porque, naturalmente, quando a gente está falando, cantando, chamando, ficando, assim, bravos ou alegres ou tristes, a nossa voz muda. Então, entendendo o que está acontecendo fisiologicamente durante essas mudanças naturais da nossa voz, a gente vai conseguir entender como transferir isso para o canto. E fazendo isso, a gente vai estar tirando as coisas naturais da voz, em vez de estar puxando tudo, estar colocando tensão nos músculos, entendeu? Então, a forma mais natural, mais relaxada, seria a mais saudável. E eu aconselho todo mundo a seguir esse primeiro passo para um bom e saudável, né? Gente, eu estive aqui com a querida Ana Flávia, foi uma delícia a nossa conversa. Aliás, se a gente não tivesse tempo aqui, a gente ia fazendo pergunta, formulando pergunta, porque foi uma delícia. Acho que você esclareceu muita coisa aqui para os nossos leitores. Foi muito gostoso. Obrigada, muito obrigada e obrigada pela oportunidade. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês no Mr. Zig. E obrigado por me ter aqui. Até a próxima, gente. Um abraço.